Olá, amigos e fãs, estamos começando mais um Pleno Esporte todinho feito para você. Pela Série A do Brasileirão, tivemos a vitória até que enfim do Flamengo, o que alivia um pouco a sua situação. Vitória do Fluminense no clássico com o Botafogo. Pela Série B, Vasco vence mais uma e segue firme apenas com um ponto atrás do líder Cruzeiro. Copa do Brasil, Mundial de Esportes Aquáticos, Liga das Nações de Vôlei masculino e feminino, Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Libertadores, Troféu Brasil de Atletismo, Grande Prêmio do Brasil de Turf, Mundial de Esportes Aquáticos. No nosso bate-papo de hoje, uma resenha super legal com o professor de judô Samuel Batista. Vem comigo nessa! E o Flamengo, senhoras e senhores, respira no Brasileirão. O time venceu o América Mineiro por 3-0 na noite deste sábado passado no Maracanã e respirou no Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela 14ª rodada. O primeiro gol rubro-negro foi marcado por Gabigol na primeira etapa. No segundo tempo, o camisa 9 perdeu um pênalti e outras diversas oportunidades de ampliar. E chegou até a ser vaiado, hein? Tá ruim a situação pro Gabigol. Mas quando o time mineiro começava a crescer na partida, Arrascaeta fez o segundo. Nos acréscimos, Marinho marcou o terceiro e se emocionou no gramado. Com o resultado, o time carioca subiu para o 9º lugar na tabela com 18 pontos. O rubro-negro volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, pela 15ª rodada. Sábado que vem, o Flamengo vai até Vila Belmiro enfrentar o Santos às 19 horas. E no Clássico Vovô, venceu o time que buscou a vitória o tempo inteiro. Simples assim. O Fluminense foi muito superior ao Botafogo durante os 90 minutos da partida desse último domingo no Newton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Os números mostram isso. Foram 72% de posse de bola, 686 passes completos contra 138 do Botafogo, 10 finalizações contra 8 do rival. E, obviamente, o 1-0 no placar com o gol do zagueiro Manuel, com caguete de centroavante, foi o herói do Clássico Vovô, com um golaço que fez jus ao time que se expôs pelos 3 pontos. Com a vitória, o Fluminense entrou na zona de classificação para a Libertadores com 21 pontos na 6ª colocação. O próximo compromisso será contra o Corinthians no Maracanã, sábado, às 16h30, horário de Brasília. Já o Botafogo perde 3 posições na rodada e cai para o 10º com 18 pontos. Segunda-feira, dia 4, a equipe visita o Bragantino às 20 horas. E com vocês, o Trem Bala da Colina. É isso aí, senhoras e senhores. Vem colecionando vitórias e pedindo passagem em noite de grande festa em São Januário. Vasco entra em campo para um trabalho levado a sério na competição e vence o Operário ali, ó, pela Série B do Brasileirão, por 3-0 nessa última sexta-feira em São Januário. De Quinteiro, Nenê de pênalti e Palácios em cobrança de falta no ângulo, todos marcados no segundo tempo. A equipe vascaína deu mais um passo na Série B em jogo válido pela 14ª rodada. O Vasco entrou em campo com fogos das cores da bandeira LGBTQIA+. O clube realizou uma série de homenagens à causa contra a homofobia para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que aconteceu ontem, terça-feira. Ao longo do jogo, a torcida vascaína participou muito com o time. Com a vitória, o Cruz Maltino chegou aos 30 pontos e aparece em segundo lugar na tabela com 1 ponto a menos que o Cruzeiro.
O Vasco volta a campo hoje e logo mais enfrenta o Novo Horizontino às 21h30, fora de casa. Partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão, senhoras e senhores. Falando agora da Copa do Brasil, onde tivemos jogos de ida. É isso aí, senhoras e senhores. O rubro-negro carioca sofreu mais uma derrota para o Galo. Eu não aguento, cara. Só que pela... Desculpa, senhoras e senhores. Só que dessa vez, pela Copa do Brasil. Tivemos um belo jogo, a partida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e o Flamengo. Melhor para os donos da casa. O Galo venceu por 2-1 em noite de grande atuação de Hulk. Também tem que fazer, né? Ai, meu pai do céu. O atacante abriu o placar com um bonito gol de cobertura e deu belo cruzamento para Ademir ampliar o placar. Os visitantes descontaram com Lázaro, que completou o cruzamento de Rodinei e contou com a sorte para vencer o goleiro Everton. Flamengo e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar no dia 13 de julho, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Qualquer vitória do Galo ou empate classifica a equipe mineira. Se o Flamengo vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Qualquer vitória da equipe rubro-negra por 2 gols ou mais classifica os cariocas. Agora, basta saber se o time carioca vai conseguir esse feito de ganhar o Galo, já que nas últimas partidas só deu o Atlético Mineiro. Quem se deu bem no jogo de ida foi o tricolor carioca, em jogo movimentado no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense venceu por 2-1 o Cruzeiro, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Manuel e o atacante Cano fizeram os gols do tricolor e o Oliveira marcou para a equipe mineira. As duas equipes voltam a se enfrentar também no dia 13 de julho, no Mineirão. O Fluminense tem a vantagem do empate e o Cruzeiro vai em busca de uma vitória por 2 gols de diferença. Caso o dono da casa vença por 1 gol de vantagem, a disputa será nos pênaltis. Já o Botafogo, meus amigos, começa amanhã sua participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando fora de casa no estádio Independência, o Alvinegro enfrenta o América Mineiro às 19 horas e precisa entrar em campo ligadaço para voltar para casa com um resultado positivo e fazer o segundo jogo sem depender de muita coisa para se classificar. É isso aí, senhoras e senhores. E começa hoje, quarta-feira, as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo mal se recuperou do esporão do Galo pela Copa do Brasil e já enfrenta o Tolima na Colômbia pela Libertadores hoje às 21h30. Partida válida pelas oitavas de final da competição. Lembrando que esse é o jogo de ida, ou seja, o primeiro jogo de 2 partidas para saber quem avança para as quartas de final da Libertadores. O segundo jogo acontecerá no dia 6 de julho no Maracanã. É isso aí, senhores. Amistoso da seleção brasileira feminina. No primeiro dos jogos amistosos na Europa, a seleção brasileira perdeu para a Dinamarca por 2-1 em partida realizada em Copenhague. Ontem, terça-feira, o Brasil enfrentou a Suécia em Estocolmo e sofreu mais uma derrota, encerrando o giro europeu antes do início da disputa da Copa América, que começa para o Brasil no dia 9 de julho e de cara enfrenta a Argentina às 21 horas. O Brasil está no grupo B, onde tem, além da Argentina, Uruguai e Venezuela. Tá bom para você começar logo de cara enfrentando essas pedreiras pela frente? Só tenho aqui a desejar boa sorte para as nossas meninas no futebol. E seguindo falando da seleção brasileira, vamos com notícia da Liga das Nações de vôlei. No masculino, o Brasil acertou o ritmo com a 3ª vitória consecutiva.
Neste último domingo, a seleção masculina derrotou a Bulgária por 3-0, jogo que encerrou a segunda fase do campeonato. Em Sofia, casa dos búlgaros, a equipe de Renan Del Souto mostrou mais confiança em quadra e agora viaja para o Japão na 6ª colocação geral. Os 8 primeiros que se classificam para finais em Bolonha, na Itália, que acontecerá de 20 a 24 de julho. No feminino, também pela Liga das Nações, de ouro na classificação para as finais, a seleção brasileira feminina estreou na 3ª e última semana da competição. Em Sofia, na Bulgária, ontem a equipe do técnico Zé Roberto Guimarães encarou a China e venceu. E nesse domingo que passou tivemos o Grande Prêmio Brasil de Turf, onde homens e mulheres desfilam com toda a pompa, seu charme e elegância, seus trajes de fina estampa pelo Jockey Clube do Rio de Janeiro. Conectado com o seu cavalo Nautilus, o jockey Rudinei Viana vence o Grande Prêmio do Brasil. E em meio a uma paisagem belíssima de Paris, títulos importantíssimos foram conquistados para o Brasil. A Semana Olímpica Brasileira foi marcada por 2 conquistas dos atletas brasileiros em competições na França, local da próxima edição das Olimpíadas em 2024. O brasileiro Marcos da Almeida conquistou a medalha de ouro na etapa de Paris da Copa do Mundo de Tiro com Arco, título inédito para o Brasil na modalidade. No caminho até o título, derrotou 3 campeões olímpicos. E o outro brasileiro foi Marlon Zanotelli, que venceu a etapa de Paris do Global Champion Tour, principal circuito de provas do hipismo. Ele, junto com a sua montaria, não derrubou nenhum obstáculo no primeiro percurso e foi o mais rápido no desempate, para vencer e levar o prêmio de 100 mil euros. Cerca de 550 mil, tá ruim? Agora vamos direto para o Mundial de Esportes Aquáticos. Como havia falado aqui na semana passada, na natação, Nicolas Santos foi prata nos 50 borboleta, Guilherme Costa foi bronze nos 400 metros livres e Bruno Fratos também bronze nos 50 metros livres. Agora, nas águas abertas, foi a vez de Ana Marcela Cunha, que foi campeã da prova dos 5 quilômetros, ficando com a medalha de ouro. E ainda ela vai disputar os 10 quilômetros e os 25 quilômetros. O resultado pode ser considerado de altos e baixos, já que foi o menor número de pódios desde 2007, mas ao mesmo tempo o segundo maior número de finais da história do Brasil. É isso aí, senhoras e senhores, trazendo a vitória no nome. Vitória Rosa arrasa no atletismo, faz a trinca e vence os 100 metros, os 200 metros, 4 por 100 no revezamento no Troféu Brasil de Atletismo. Em alta, principal velocista do país ganhou as 3 provas nas quais competiu no estádio do Newton Santos, no Rio de Janeiro, nesta semana que passou. Ouro nos 100 metros, ouro nos 200 metros e ouro no revezamento 4 por 100. Maior destaque brasileiro entre as mulheres do atletismo na atualidade. Agora a Vitória se prepara para correr as mesmas provas no Mundial de Atletismo em Oregon, nos Estados Unidos, a partir do dia 15 de julho. Tivemos também Ana Carolina Azevedo, que ficou com a prata, e o bronze foi para Lohane Martins, ambas nos 100 metros. E vamos para o nosso intervalo. E na volta temos o nosso bate-papo mais rápido que um VAR. Vem comigo nessa!
Vamos, senhoras e senhores, e vamos de bate-papo. Solta a vinheta aí, Paulinho. Nosso convidado de hoje teve início no judô aos 10 anos de idade, professor de judô há 14 anos, professor de educação física há 13 anos, atleta competidor durante 14 anos, 5 vezes campeão estadual, 7 vezes campeão regional, 8 vezes campeão campista, 3º lugar na Copa do Rio Internacional, 6 participações como técnico em campeonatos nacionais, presidente da Comissão Estadual de Graus da Liga Interregional de Judô Desportivo, fundador e professor da Academia Codocampo Judô, responsável por formar nossa primeira mulher faixa preta de judô. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, senhoras e senhores. Eu tenho o prazer de receber Samuel Batista. E aí, meu querido, beleza? Que satisfação em ter você aqui, cara. Até que enfim, a gente já foi lá na academia conversar com a Thaís, bater um papo, conhecer o espaço. E agora eu tenho a honra de ter o mestre aqui. Tudo certinho? Tudo certinho. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Rapaz, a gente vem aqui tentando que o judô cresça bastante na cidade, ali no meio estacionado. Mas a gente vai fazer de tudo para que esse judô cresça. A respeito do meu histórico, eu tive uma história como competidor que se encerrou... E que história, né? No começo dos anos 2000, fui atleta de judô durante 16 anos. Aí os joelhos não aguentaram mais. Sou aluno do professor Meio Quilo, o famoso Zé Carlos Soares, o Meio Quilo. Antiga ABB Campo, Associação Atlética Banco Brasil de Campos. Lutei lá durante 16 anos. Da década de 80, 90, todo. O atleta, apesar assim, ele tem um tempo limite, né, cara, que o corpo não aguenta. Ele vai chegando uma hora que ele tem que pensar já, se ele quiser ser um sensei, né, ele tem que pensar nessa trajetória, né, começar a se preparar, fazer uma faculdade de educação física. Eu dou esse conselho para os meus alunos, né, ó, se você quiser ser um sensei, faça a faculdade de educação física, que você vai ganhar mais respeito. Graduar e ficar... Saber o que está fazendo, né, com saber seus como alunos. porque ali é a vida humana, né? Você está sabendo, está mexendo com órgãos humanos, então você tem que saber o que você vai trabalhar, tá? Entendi. E o judô trabalha muito isso, né? A parte física do judô, né? Ela trabalha muito isso, deixa o físico de uma criança bem... E eu vou te vigoroso. falar, é bastante queda, né? Eu tive o prazer de tomar uma queda lá da Thaís, que uma queda daquelas 10, 20 vezes todo dia, o corpo dá uma... Esse é o lema, né? Cair e levantar. Exatamente, Cair falou levantar. Tudo, perfeito. E me diz uma coisa, cara, você chegou aqui com uma faixa linda, maravilhosa, eu até me surpreendi, porque geralmente quando a gente fala faixa preta, a gente imagina a faixa preta, mas porém a faixa é branca e vermelha, sexto dan. Cara, me fala um pouquinho dessa faixa. Olha, no judô a graduação, ela vai de preta ao 5º dan, né? Faixa preta ao 5º dan. Aí, quando você pega o 6º, 7º, 8º, eles falam que é uma faixa coral, kodansha. E do 9º ao 10º, uma faixa toda vermelhinha. Equivale a uma pós-graduação e um mestrado. E um mestrado, equivale a um mestrado numa faculdade. Mas como a gente ainda não tem esse time ainda de ser chamado de mestre, porque a gente vê como o único mestre que existiu foi o precursor do judô, o nosso Jigoro Kano. Mas foi um dia muito especial que ela veio pelos serviços prestados que a gente faz pelo judô por anos e anos. Mas aí eu falo para você, que só recebe uma faixa dessa quem é mestre. Não vamos diminuir o trabalho e todos esses anos dedicados ao judô, mais que merecido uma faixa dessa. Meus parabéns aqui por essa faixa, por essa conquista. Top de bola. A gente fico muito feliz por você, cara. Trabalha mesmo, sim, por ver um país
com muita violência, a gente trabalha para ver se esses jovens, essas crianças, pelo menos se não fosse seguir a carreira de judô, aqueles lá na vida, o judô ajuda muito lá fora. Tem uma vida boa, honesta de trabalho, uma profissão legal. Ajuda a formar caráter. Caráter, né? Formar cidadãos de bem. É por isso que a gente foi reconhecido como ser estudante de judô, tá? E foi num dia muito especial, porque esse dia até me emociona muito, porque foi no dia que a minha aluna pegou a faixa preta, ela fez o exame. Me emociona muito porque é uma menina que precisou muito de chegar onde chegou, porque larga de passear, larga de... Você abdica de várias coisas, né, que o adolescente gosta de fazer para se dedicar ao esporte em tempo integral. Especial, né? Porque a minha esposa me acompanhou, ela nunca me viu lutar, competir, mas... Eu estou aqui vendo seus olhos lacrimejar, eu também estou quase aqui meio que... Estou tentando segurar para poder... A parte emocional não toma conta do jornalismo, né? Mas é difícil ver você com essa emoção. Eu fico muito feliz. Eu tive lá fazendo uma matéria com a Thaís, trouxe ela aqui depois de um tempo, como ela se graduou em faixa preta. Como eu falei para vocês, a única mulher, a primeira mulher faixa preta em Campos dos Goytacazes. Cara, isso não é pouca coisa não, isso é super importante. E aí eu trouxe a Thaís aqui para um bate-papo para falar um pouco disso. Sei o quanto ela é guerreira e sei o quanto você lá na sua academia, na Codocampus, cara, você preza pela disciplina, pelos seus alunos ser aguerrido. Isso é um trabalho lá que a gente faz, segue essa tradição, a tradição japonesa mesmo, né, do judô. O judô é um esporte disciplinador. A gente, dentro da Codocampus, a gente não visa a ser campeão. Tem que ser campeão da vida, campeão de ser bom, campeão na escola, campeão dentro de casa, com pai, mãe, os irmãos, campeão sim da sociedade. Porque o judô ele foi criado para o cidadão fazer bem à sociedade. Entendi. Então, nesse dia que me deixou até a gente emocionado, porque estava minha esposa, né, cara, que ela sacrificada também, trabalha muito. O nome dela, manda um abraço aqui na câmera 3, aqui um abraço e um beijo para a esposa. Quer mandar um abraço? A hora é essa. Peguei, mas a hora é essa, olha ali para 3 ali, tá, manda um abraço e um beijo para ela. Um abraço pro seu marido que te ama. Fica com Deus. É isso aí, garoto. A hora de agradecer, tem que agradecer de forma correta, né? Mas continua, a sua esposa estava contigo? Estava comigo, aí para mim é um dia especial, porque eu sou uma pessoa simples, eu gosto sempre de estar com meus amigos. Thais é amiga minha pra caramba, minha esposa, além de ser minha companheira, também é minha amiga. E foi um dia tão bacana que vou levar para mim, para o resto da vida, como um dia histórico para o judô de Campos, cara. Para o judô de Campos. Porque o judô de Campos precisa muito de renovação. Precisa de renovar pessoas com cabeças novas, com ideias novas, tá? Pessoas novas com renovação. Eu acho assim, você está falando do judô, eu vou falar no modo geral, eu vou englobar várias coisas e várias profissões. Aqui, apesar da gente falar em esporte aqui, e eu bato muito e falo muito peço muito às autoridades, governantes, empresários, que queiram ajudar sempre o esporte, é fundamental. Projetos sociais, cara, isso tira a criança das ruas, você dá um rumo a uma criança dessa. Isso é muito importante, então continuo falando aqui e vou falar sempre, até a hora que eu ver o esporte em Campos deslanchar para o mundo. E isso é muito importante, porque aqui, às vezes, o atleta, ele deixa de se federar, eu estava até conversando com o mestre aqui, ele deixa de se federar porque não tem dinheiro e não tem condições de bancar uma viagem, um torneio que é caro. Então, cara, vamos abrir os olhos para os nossos atletas, no judô, no karatê, na natação, em todas as modalidades esportivas, porque educação e esporte são fundamentais para as nossas crianças. Não é isso, mestre? Isso. O esporte em si, eu sou profissional de educação física, trabalho com criança também, dando aula em escola, né? O esporte em si, cara, educa. É educação, é forma de educação e forma de saúde.
Se a gente parar para pensar, é no esporte que a gente cria família. Por exemplo, em casa, às vezes, a gente quase não fica com a família. Mas no esporte, a família da gente é quem? O professor, os colegas que praticam aquela modalidade. Tá? Então, tem que se investir no esporte. O esporte, ele é um meio de educação e saúde. E eu vou falar mais, hein? Você estava falando aqui, eu tô aqui pensando, se você parar para analisar, todos os nossos campeões, a maioria dos nossos campeões, saíram de comunidade, saíram de vida sacrificada. Não foi aquele filhinho de papai que vai à academia só para ir, que vai à academia para malhar, para ter um corpinho maneiro. Não, o guerreiro mesmo e outra. O judô é a modalidade que mais traz medalha para o Brasil em Olimpíadas. Entendeu? E aí você vai olhar lá, você vê um atleta que saiu de comunidade, de vida sacrificada, porque o cara traz a garra, ele tem que aprender desde cedo a lutar na vida. Não é isso? Às vezes um atleta, ele, às vezes em casa, ele depende de duas alimentações. Às vezes ele vai para a escola para ele ter aquela alimentação. Para quê? Para quando ele chegar no treino dele, ele está inteiro. Porque se ele não for à escola para se alimentar, ele vai chegar no treino quebrado. E não tem o que comer. Então, às vezes eu vejo o Brasil entrar nas Olimpíadas, as pessoas ficam criticando os atletas, você tem que saber a história deles. Às vezes ele está ali, mas sem condição nenhuma que está. Pois é. Às vezes ele está ali pagando do bolso dele. E ninguém sabe disso. Acontece isso muito dentro de judô. O judô, às vezes o atleta está num campeonato grande, ele vai ali, por quê? Porque ele vai ter o bônus daquilo depois, se ele tirar uma medalha daquela Olímpica, ele vai ter o bônus, depois vai aparecer um patrocínio. Mas ele é sacrificado, já várias vezes já entrou para competir só com lanche que veio da cidade dele, para segurar aquilo. Às vezes ele tem que perder peso, não tem um nutricionista, não tem um psicólogo, não tem uma parafernália toda que tem, toda que tem um atleta tem que ter. É isso que eu venho batendo aqui no Pleno Esporte. O nosso objetivo é divulgar o esporte em campos e pedir ajuda sempre dos governantes, dos empresários. E aí eu queria aproveitar que você está aqui, já de antemão agradecer a sua presença, agradecer você ter vindo. O que depender do Pleno Esporte pode contar com a gente sempre. Dá uma olhadinha ali para a câmera 3, fala seu telefone, o endereço da academia. Chama a rapaziada para perto, quem quiser empresário, ajudar a empresariar a academia. A nossa academia, ela fica situada no Parque Nova Brasília, na tabelião Zé Lobo da Costa, número 68. Tá? Nosso telefone é 22 999 390644. Quem quiser ajudar a gente agora vai ter um torneiozinho de iniciante, que eu estou para levar uma galera para começar a trajetória de competidores em São Pedro da Aldeia, no dia 24 de julho. E a gente precisa de chegar ao montante nosso, né, para a gente ter como alugar o nosso transporte. A gente até vende rifa, tá? E quem quiser ajudar a gente na rifa da gente, é só entrar em contato através desse número. Tá? Tem o Instagram da academia, o seu? Temos o Instagram da academia, tá? É @Codocampo Judô, é só digitar @Codocampo Judô que vai sair lá no Instagram, vai ter lá todas as informações da academia, toda a história. A gente sempre tá divulgando a parte de treinamento de criança, a parte de treinamento de adulto, tá? Nós trabalhamos toda terça, quinta e sexta com criança e adulto, de 18 horas às 21 horas, tá? Uma aula para criança, uma aula para adulto, se divide em 1h30 para cada um. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que o Pleno Esporte possa abrir um pouco mais as portas para vocês. Muito obrigado. Ouça e pode contar com a gente quando quiser. Tá bom. Tamo junto. Eu que agradeço, né? Até pedi a ele agradecer ao Glaucio, que ele sempre teve com a gente, sempre deu apoio a Colo Campos, sempre deu apoio a Thais, que é minha aluna, sempre deu apoio à nossa equipe. Agradecer também a força que vem da nossa família também, que ela ajuda a gente a estar trilhando esse caminho, que não é fácil ser professor. E agradecer a nossa instituição, que a gente faz parte, ali Judô, que proporcionou esse caminho da gente estar chegando onde está. É isso aí, amigos e fãs do Pleno Esporte. Vamos para mais um intervalo, mais rápido que o VAR. Vem comigo nessa.
isso aí, amigos e fãs do Pleno Esporte. Que pena que o programa de hoje chegou ao fim. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa que foi o quê? Todinho feito para você. Compartilhem em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Falem com seus amigos do programa. Vamos fazer do Pleno Esporte o seu canal favorito de esporte. Você pode assistir o Pleno Esporte pelos canais por assinatura SFNet, NET TV, Ver TV, nas regiões Norte e Noroeste, ou pelo canal do YouTube da Plena TV a qualquer hora do dia. Também em várias cidades pelo canal da TV a cabo da MUB TV ou pelo site da lagos.tv.br. Me sigam nas redes sociais, _Glaucio Falcão no Instagram, Glaucio Falcão no Facebook, aonde você vai encontrar o link para assistir o programa. Se inscreva no meu canal do YouTube, lá você também encontra todos os programas. Agradecer aos mais novos parceiros e patrocinadores do programa: Nova Terapêutica, Cipetran Norte, Optical Prime, Supermercado Econômico, Megafit 20, Ozon Terapia. Muito obrigado àqueles que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos na técnica e edição. Edmilson, meu cinegrafista. Bruno no suporte. O meu muito obrigado e minha gratidão a você aí de casa que nos assiste fazendo o Pleno Esporte, o seu canal campeão, e fazer aumentar a cada programa a nossa audiência. Vem comigo nessa. Beijo!